Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos para a live nossa de quinta-feira. Agora é quinta, né? Toda quinta estamos aqui. Vocês estão bem? Tentando achar um filtro que não fique o fundo lá muito... Ai, ficou bom assim. Como vocês estão? Estamos sem opções aqui. Tá bom isso, né? Bom dia, minhas queridas. Mais uma live aqui pra gente aquecer o nosso evento de sábado. Pra quem não está sabendo, últimas vagas para participar do Despertar do Sucesso Feminino, que vai ser o primeiro do ano, quinta edição, né? Já, quinta edição do sucesso, do Despertar do Sucesso Feminino. Muito legal, né? Muito legal. Então, sejam bem-vindas para mais essa live, toda quinta-feira aqui. Essa live eu tô trazendo temas importantes para as mulheres, temas profundos, temas que ajudam a gente a olhar para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Quem já entrou na live pega o aviãozinho e manda para outras mulheres, né? Que esse é um horário que a mulherada tá aí dirigindo para o trabalho ou tá em casa, né? Preparando a sua rotina. Algumas estão na academia, mas sejam todas bem-vindas. Coloquem o foninho de ouvido e vamos mais um pouquinho, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Esperar o Instagram também avisar que eu tô ao vivo aqui, que demora um pouco. Os grupos também das nossas alunas serem avisados. E vamos que vamos, né? Chega sempre quem tem que chegar. E hoje nós vamos falar de mais um hábito, né? Que é importante a gente ir olhando para ele. E vamos falar também que o sucesso exige hierarquia interna, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, mulheres que estão patinando, né, na vida. A minha câmera aqui também tortinha. Mulheres que estão com um sentimento de frustração mesmo, né, na vida pessoal e profissional. Mulheres que ainda estão, né, olhando pela janela, outras pessoas fazendo sucesso, com um sentimento de quando é que vai chegar a minha vez, né? Com um sentimento de que nunca é suficiente. Então, guardem essa palavra, suficiência. Ela vai ser falada muito no nosso evento presencial. Vocês vão saber por quê, né? Porque tudo é suficiente. Nós é que ainda estamos vibrando na escassez, né? Enquanto a gente não fizer esse trabalho interno, a gente mesmo, tudo a gente vai achar que é insuficiente, né? O dinheiro é insuficiente, o trabalho é insuficiente, a relação amorosa é insuficiente. E em todos esses pontos que a gente sente insuficiência, ele tem muita abundância, certo? Então, minhas queridas, mandei um aviãozinho de aviso de live para as mulheres, para que a gente possa fazer uma live bem gostosa, bem interativa, e para que a gente possa também esquentar o nosso evento. Eu vi que tem muitas mulheres novas chegando na página, através dos anúncios, né, que a gente está fazendo do nosso evento. Então, mulheres maduras, mulheres empreendedoras, outras não empreendedoras, mas sejam todas muito bem-vindas para esse bate-papo gostoso que eu faço aqui toda quinta-feira de manhã, tá? Então, toda quinta-feira, você sabe que aqui é um espaço de aprendizado, né? De compartilhamento também de experiências, não só as minhas, mas as experiências também das minhas alunas, os cases de sucesso, né, das minhas alunas, eu compartilho aqui também. E também, né, dar oportunidade para as mulheres para conhecer esse trabalho, para conhecer
um trabalho que está indo para o seu 6º ano, né? 6 anos de trabalho com mulheres, né? Que legal. Então sejam bem-vindas, mandem aí o aviãozinho para outras mulheres das suas conexões, né? Que também precisam caminhar um pouco mais, né? Não só na parte prática do seu trabalho, mas também na sua vida pessoal, né? Porque vida, gente, é vida, né? Não tem como a gente separar, sabe? O que é vida pessoal e profissional, a não ser na prática, obviamente, mas tudo que a gente sente na nossa vida pessoal, ela reflete na profissional e vice-versa, né? Então, tudo que a gente passa também na nossa vida profissional influencia a nossa vida pessoal, né? Então, não tem como a gente se desvencilhar disso. Então, nós precisamos buscar, né, um equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida. E é claro, né, existe estar 100% equilibrado em todas as áreas? Não. Nós estamos caminhando em busca, né, de ter um pouco mais de equilíbrio. Mas é natural que você possa estar mais equilibrada na vida pessoal em alguns momentos da sua vida e menos equilibrada na sua vida profissional e em outras épocas da sua vida mais equilibrada no trabalho do que na vida pessoal. E assim vai, né? Tem momentos da vida que você pode estar mais equilibrada financeiramente, por exemplo, em outros momentos menos desequilibrado. O importante é que a gente olhe primeiro para o que é prioridade para nós, né? Para o que a gente realmente quer, e a gente só consegue definir essas prioridades quando nós temos objetivos, né? E aí é que começa a questão importante dessa live, né? Como traçar esses objetivos se eu estou perdida, né? Se eu tenho vontade de fazer muitas coisas ou não sei nem por onde começar. Vocês já tiveram a sensação de não saber nem por onde começar? Eu tenho uma área da minha vida que eu tô trabalhando profundamente nos últimos anos, né? Mas eu me lembro que quando eu fui começar, eu pensei, por onde eu começo, né? Então, é natural que a gente tenha essas dúvidas, é natural que a gente se pergunte, né? O que eu faço agora? Principalmente quando a gente está mudando de fase mesmo da nossa idade, quando a gente está caminhando para a maturidade, né? Tanto emocional, quanto espiritual, quanto profissional, né? A gente tem esses ciclos e é importante que a gente vá olhando para ele, né? Para que a gente possa definir quais são os objetivos que agora fazem sentido para mim, né? Então, eu tenho experimentado isso diariamente, né? Por quê, gente? Porque, de verdade, quando a gente começa a olhar para a nossa vida com uma mentalidade mais positiva, a gente começa a perceber muitas oportunidades, né? A gente começa a perceber. Eu tô fazendo uma introdução, tá? Pra gente começar essa live aqui de maneira bem poderosa, tá? E aí sim, depois eu entro no nosso tema mesmo. Então, e aí quando a gente começa a entender que todo movimento positivo que a gente faz para nossa vida profissional, vamos falar um pouco de vida profissional, né? A gente encontra possibilidades, né? Então é como todo movimento que eu faço, né? Abre-se uma porta de oportunidade. E aí é que a gente precisa estar centrada nessas oportunidades. Porque algumas podem dar resultado mais rápido, outras vai só roubar a nossa energia, né? Então a tomada de decisão do que é realmente que vai me levar para a construção do que eu quero, né?
precisa ser selecionado e escolhido. Não vou falar o quê, mas ontem eu fiz uma escolha, né? Ontem eu precisei fazer uma escolha que envolve a minha vida profissional, né? E isso vai me trazer foco, concentração no meu resultado? Não, e era uma oportunidade, né? Mas era uma oportunidade que ia me tirar do meu foco, ia tirar a equipe do foco, ia tirar a minha agenda do foco, entendem? Então, mesmo sendo aparentemente uma oportunidade boa em alguns aspectos, na real ela não traria o resultado dentro do tempo que eu gostaria que trouxesse, né? Então, mulheres, quanto mais a gente entende que a gente pode dizer não para algumas coisas, mais a gente consegue caminhar, né? Então, essa introdução toda, né, que eu fiz aqui em, deixa eu ver, nem sei que hora que a gente tá aqui, 10 minutos, é pra gente entender isso, né? Que nós precisamos olhar para o que é mais importante. E esse é o terceiro hábito, né, que eu venho trazendo nas lives. Se você não assistiu a primeira live, assista, porque a primeira live eu falei, deixa eu olhar aqui no meu controle de lives aqui. Eu falei sobre ser proativo, né, ter a responsabilidade emocional primeiro sobre o marco do seu sucesso, né? Então, como a gente introduzir a produtividade dentro da nossa vida? Falei muito disso, volta 2 quintas-feiras para trás para você assistir. Depois eu falei do segundo hábito, que é a gente ter um objetivo em mente. Se você não viu a live passada, assista essa live. Porque o objetivo, ele precisa começar primeiro na mente, no cenário mental, no que você realmente quer. E aí, quando eu trago para vocês hoje, né, que o sucesso, ele exige uma hierarquia, da gente pensar o que vem primeiro. É por onde que eu começo. Então, quando eu conto para vocês, bom dia, Dani, tudo bem, querida? Manda aviãozinho para outras mulheres, para elas virem, tá bom? Avisa lá no nosso grupo que a gente tá ao vivo aqui. Então, agora a gente vai falar disso. Esse é o tema da nossa live, né? O sucesso, ele exige essa hierarquia, porque muitas oportunidades vão aparecer, mas eu preciso ser madura o suficiente para saber o que me convém, o que é bom, né? Especialmente quando envolve outras pessoas, outras parcerias, outras expectativas, né? E que muitas vezes nós não conseguimos suprir todas as expectativas, né? Então, quando eu conto para vocês que fiz uma escolha ontem de uma oportunidade, porque ela era uma oportunidade positiva, inclusive, porém, ela ia desfocar a minha equipe, ela ia tirar, bagunçar uma agenda que já foi feita em planejamento estratégico, né? Estamos falando de negócio. Ela ia me tirar do meu eixo de equilíbrio emocional, porque eu tô com tudo planejado, né? E com os resultados previstos. Então, quando algo chega de oportunidade, por mais que ela seja atraente e positiva, nós precisamos ser maduras o suficiente para fazer essas escolhas. Então, vocês imaginem como vai ser o nosso evento do sábado. Porque é difícil para a mulher fazer escolha, é difícil para ela analisar. Eu pego isso ou eu pego aquilo, ou eu pego tudo e fico improdutiva. Porque fazer mais não é produtividade. Produtividade é a gente escolher com consciência o que vai nos aproximar do nosso resultado. Então, não adianta a gente querer pegar todas as responsabilidades para suprir, muitas vezes, expectativa das outras pessoas, né? E nós fazemos esse movimento, é do feminino, né? Essa crença
de que nós precisamos suprir as expectativas de todo mundo, menos a nossa. Então eu quero que você se pergunte assim, mas onde está a minha? Onde é que está o meu objetivo? E eu estou a quantos quilômetros, ou a quantos anos-luz, quanto tempo do meu resultado, né? Então a gente começa a pensar no curto prazo, planejamento, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Por quê, gente? Porque tem coisas que a gente vai fazer agora que vai gerar um resultado só lá na frente, no longo prazo. É a longo prazo, é uma construção, né? Mas o curto prazo é o agora, daqui 3 meses, né? Se a gente colocar uma visão de negócio para sua vida profissional, curto prazo é 3 meses, curto prazo é 1 ano, tá? Vamos pensar em curto prazo 1 ano. Tá? Médio prazo, 2, 3 anos. Longo prazo, de 5 para cima. Entende? Só que a gente não pode ficar muito tempo naquela expectativa do longo prazo. Isso cansa as mulheres. Entende? Isso vai cansando. Chega na metade desse longo prazo, você já quer até fazer outra coisa, sabe? Você já não tá mais no flow com seus projetos. Entende? Então, aí a gente fica com aquela sensação de impulsividade, que toda hora eu tô fazendo uma coisa diferente. A verdade é que não é que toda hora você está fazendo uma coisa diferente. Você está planejando coisas para resultado muitos longos, de muito tempo, e você vai perdendo a força no meio do caminho. Entende? Isso está acontecendo com vocês? Coloca um bom dia aí para mim, para eu saber se vocês estão conectados aqui comigo. Coloca um oi aí. Vocês percebem que essa live, ela é uma continuação uma da outra? Essa sequência de lives, ela não é só por conta do evento, tá? Porque ela vai continuar. Toda quinta-feira a gente tá aqui para conversar sobre isso. Por quê, gente? Porque tem muita mulher estacionada. Muita mulher parada, frustrada, estagnada. Sabe aquela sensação de letargia? Se vocês tiverem... quem vai estar no evento presencial, ou já teve no evento presencial, o campo que é construído ali entre as mulheres, eu sinto no meu corpo. Quando tem mulheres muito estagnadas dentro daquela sala, né, do evento, eu sinto a estagnação no meu corpo. Parece que o evento, ele fica mais lento, sabe? E aí quando acaba a gente fala assim, nossa, já passaram 6 horas de treinamento? Parece que foram, né, naquela sala, passaram, eu falo assim, gente, parabéns, vocês ficaram 6 horas aqui comigo, né, um dia todo, quase 7 horas, né? E aí elas falam, nossa, parece que foram 10 horas, parece que foram 24 horas. Por quê? Porque é o campo da estagnação. É o delay, entende? Então, isso pode estar acontecendo na sua vida também, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para direcionar essa live, que é o terceiro hábito, tá? Esses hábitos, eles estão dentro de uma literatura chamada 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito legal, muito bacana. Você não precisa ler o livro, tá? Só se você tiver muita curiosidade mesmo em se aprofundar, porque aqui nas lives eu tô trazendo o que é importante pra gente, tá? Então, por quê, gente? Porque mentoria é isso. Ter um mentor é isso. O mentor acelera a sua travessia de consciência. Ele te ajuda a refletir sobre o que você precisa naquele momento para que você possa destravar e seguir. Aprofundar, dar passos maiores, depende da curiosidade, do que você quer ler, do que você quer estudar, do que você quer trazer mais para sua vida. Lembrem-se do que eu acabei de falar, né? Tudo é oportunidade, né? Mas eu posso fazer algumas escolhas do que é mais importante para mim, tá? Então, eu só tô falando da referência bibliográfica para vocês saberem que o que eu tô trazendo aqui também é um material que eu uso dentro das minhas mentorias. Não é o único material que eu uso, tá? Ele é composto de muitas outras obras, de muito processo de autoconhecimento, mentalidade, inclusive,
para as mulheres assim se despertarem do que elas realmente precisam para a vida delas, tá? Então, minhas queridas, sucesso exige hierarquia, tá? Que hierarquia que é essa? O meu processo de entendimento, a idade que eu tô, o que é importante para mim agora, né? Priorizar as escolhas para os meus objetivos, ter o meu objetivo em mente, como eu falei na live passada, né? Fazer o meu cenário mental e entender exatamente o que eu quero. Porque quem não sabe o que quer são as crianças. Quem passa por um período de muita indecisão na vida são os adolescentes. Os adultos, não. Os adultos precisam agarrar o seu compromisso. Entendem a diferença disso? Então, muitas vezes, nós não estamos permitindo essa hierarquia do sucesso. Porque a gente quer ter sucesso, prestem atenção nisso. As mulheres querem ter sucesso vibrando ainda na energia da criança, né? Perdida, né? Sem tomada de decisão, sem fazer escolhas maduras, né? Na brincadeira. E aí se machucam profundamente quando seu parceiro diz, eu já escutei de algumas mulheres a seguinte frase, o meu marido disse que eu brinco de escritório, eu brinco de ter empresa, eu brinco de empreender. Gente, isso é muito doído para uma mulher, né? Mas é que lá nas profundezas, ela ainda não assumiu de verdade o sucesso dela. Ela ainda acredita que fazer sucesso é só caminhar sem planejamento, sem um objetivo, sem um significado, sem um propósito. E aí ela vai indo. E aí ela vai fazendo escolhas que não convêm, né? Acreditando que aquilo pode dar um resultado bacana. E aí ela vai se cansando ao longo do processo de tantas escolhas, tantas oportunidades que vêm e nenhuma gera o resultado que ela tanto quer e precisa. Então, o despertar do sucesso feminino é um chamado para a sua mulher adulta, sabe? É para você entender que acabou o tempo de você ficar perdida. Acabou o tempo de você brincar com a sua carreira. Acabou, esse tempo já acabou. Você já é uma mulher que tem experiência, que tem jornada, que tem potência. Eu nunca vou dizer para vocês que vocês são um potencial, não. Vocês já são uma potência, só não reconheceram isso ainda. Porque estão lá naquela energia da adolescente que tá esperando, sabe, ser reconhecida, tá esperando que alguém olhe, porque muito provavelmente ou na fase da infância ou na fase da adolescência você não foi olhada na sua individualidade, talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe, talvez pelas pessoas que cuidaram de você, né? Você não se sentiu pertencida e ainda você busca por isso. E isso é emocional. E isso atrapalha a sua carreira, né? Então vejam bem a profundidade do que a gente vai trabalhar no sábado. Então, mulheres, vocês que estão nessa live, convidem outras, mande essa live, chamem para vir participar do Despertar do Sucesso Feminino, porque ele transforma a mentalidade e a vida das mulheres, além de trabalhar o autoconhecimento. Eu vou falar agora um pouquinho mais aprofundado sobre o sucesso exigir uma hierarquia interna, tá? Então, direção, vamos falar um pouquinho de direção. Mulheres que priorizam tudo menos a própria estrutura interna. E o que é a estrutura interna? O seu emocional, porque ele está atrapalhando a sua vida, ele está atrapalhando a sua prosperidade. Você deve estar agarrada em alguma curva de rio, né? Que eu falo bastante no evento, as minhas alunas já estão acostumadas com essa frase. Qual é a curva do rio que você parou? Essa curva de rio pode ser uma questão com a sua mãe, com o seu pai, alguma coisa que aconteceu com você, algum processo que te gerou dor, alguma história da sua infância, enfim, você vai identificar. Sem se expor
Se você estiver no evento presencial sem se expor, você vai identificar. Né? Você vai identificar. Então, mulheres que ainda não encontraram, né, essa vibração da mulher adulta, elas priorizam tudo, menos elas. Porque a estrutura interna, ela é emocional. Para sustentar a energia do dinheiro, precisa ter um sustento emocional. Muitas mulheres, escutem o que eu vou falar para vocês agora. Muitas mulheres querem ter independência financeira, só que tem algo antes disso para se libertar, que é a dependência emocional. Pessoas que têm dependência emocional dificilmente conduzem bem as suas finanças. Então não adianta querer trabalhar mais e mais e mais para ter mais dinheiro, porque você vai patinar se você ainda estiver dependente emocionalmente das pessoas. E não é só a dependência emocional do marido, é dos amigos, é das pessoas que trabalham juntos, de outras mulheres, de outros homens, amigos, parceiros de trabalho. Aquela dependência de ser vista, de ser olhada, de ser reconhecida, de ter uma oportunidade a qualquer custo, né? Inclusive trabalhar de graça para as pessoas, né? Olhem para isso, tá? Então, se você está assistindo essa live agora ao vivo, você está na gravação, preste atenção que se você busca por independência financeira, precisa observar o seu campo emocional, porque o dinheiro, ele tem uma energia forte, que requer uma estrutura emocional para cuidar disso, para gerenciar isso, entende? E se a gente não tem essa estrutura emocional, o dinheiro vem, mas ele vai embora, porque não tem espaço para ele, não tem espaço, tá? Vocês vão entender mais sobre isso no evento presencial, que eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, quem está assistindo essa live, eu coloquei um telefone direto, um link de WhatsApp direto para minha equipe lá no link da bio. Eu tirei o link da bio que estava lá cheio de botão e coloquei um link. Você clica lá, entra, tá? E conversa com a equipe para você fazer a sua inscrição, tá? Então, na sexta-feira de manhã, acabou. Quem se inscreveu, se inscreveu. Vou para mais um ponto da live agora, tá? Então, eu falei que mulheres que priorizam tudo menos a sua própria estrutura interna, estrutura emocional. A incapacidade de sustentar limites. Lembra que eu falei no começo da live sobre as escolhas? Quais são os seus limites? Porque a gente tem uma mentalidade, uma crença, a maioria das mulheres, tá? Porque muitas já estão se libertando disso, de que dizer, eu tô na correria, nossa, eu tô tão cansada, nossa, eu fiz tudo para todo mundo hoje, nossa, eu resolvi tudo, eu que resolvo tudo. Mas acho que isso é chique e bonito para dizer que eu estou muito ocupada, eu sou uma mulher ocupada, né? Então, mulheres, não é bonito, tá? Não é bonito. Eu já falei disso em outras lives. Então, eu quero dizer o seguinte, que bonito é você ter tarefas focadas no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Com escolhas alinhadas aos seus objetivos e aos resultados que você deseja ter. E isso não quer dizer você apagar o incêndio de todo mundo que mora com você e apagar o incêndio do lugar onde você trabalha ou da empresa que você tem, né? Eu tô falando sobre liderança, sobre você tomar as rédeas da sua vida pessoal e profissional e passar a liderar as pessoas e delegar essas atividades e compartilhar essas atividades. Por quê? Porque a incapacidade de colocar limite nas pessoas e nas situações te leva cada vez mais para falta de dinheiro, falta de saúde, né?
falta de organização, falta tudo. Você entra no processo de escassez bem profundo. E aí acaba virando uma mulher que só reclama da vida. Aí vira uma mulher que tá colocando a culpa em todo mundo, nos filhos, no marido, em todo mundo à sua volta. Só que não. É sobre você. É sobre a falta de habilidade que você tem de colocar limite em tudo. Eu não acabei de contar pra vocês no início dessa live que eu declinei uma oportunidade que, à primeira vista, ela é muito positiva, mas que não traria um resultado imediato e positivo dentro do tempo que eu estabeleci que eu quero. Eu estabeleci. Cada uma estabelece o tempo que precisa, entende? Então, isso é o quê? É dar limite, primeiro para mim mesma, porque a primeira reação foi aceitar, entendem? Depois eu voltei para mim e disse, ok, mas o que isso vai fazer comigo, com a minha empresa, com a minha equipe? Entendem? Vai trazer o objetivo que já foi traçado, vai alinhar o que a gente quer dentro do tempo que nós estabelecemos? A resposta foi não. E aí, gente, declinar também é maduro. Voltar atrás também é maturidade. Entende? Isso é uma estrutura interna. Porque esse terceiro hábito que a gente está trabalhando é o hábito de escolher o que é mais importante. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Então, dar limites vai te ajudar a sair do lugar. Dê limite para as pessoas, para as situações, para as suas escolhas. Depois eu coloquei aqui assim, agenda cheia como uma fuga emocional. Olha que interessante essa frase. Por que eu queria trazer? Porque vamos voltar lá para aquela fala que eu acabei de falar que não é bonito. Eu tô na correria, eu tô lotada, eu tô com muitas atividades, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, fulano me consome, né? E aí a gente põe uma agenda na frente para mostrar que a gente é chique, sabe? E aí a gente fala assim, eu não posso, eu não tenho tempo, e eu tô com muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo frustrada porque não tem nenhum espacinho pro dinheiro entrar ali, não tenho nenhum espacinho pra saúde entrar, não tenho nem espacinho pro bem-estar, não tem espacinho pra nada. Não tem espacinho pra nada, né? Então essa agenda, ela vira uma fuga. Pasmem, tem mulheres empreendedoras que vêm para fazer mentoria, tá? A gente tem uma cliente em mentoria, ela fechou o contrato tem alguns meses. Ela veio para 2 sessões. Por que isso, gente? Fuga. Porque hoje eu não essa semana eu não posso porque eu tô fazendo tal coisa, essa semana eu também não posso porque eu tô resolvendo aquilo, essa semana eu não posso porque eu tô fazendo tal coisa. E aí, gente, vai enchendo a agenda. Porque o que uma mentoria representa para essa mulher? Representa se organizar, fazer escolhas, construir suas metas, atingir o seu resultado. Mas como o emocional não tá legal, eu me saboto. Então eu não vou em direção ao que vai me trazer alguma coisa rápida, né? E as minhas mentoradas sabem disso. Quando estão em mentoria, a mentoria serve para acelerar o resultado, serve para organizar e mostrar quais são as pedras que eu preciso pisar para atingir o meu objetivo. É para isso que serve uma mentoria, para fazer você acelerar. Então, quando uma mulher entra em mentoria e não consegue vir para a mentoria, como é o case que eu estou trazendo para vocês, é uma agenda cheia como forma de fuga emocional. E vocês também fazem isso diariamente. Vocês enchem de atividades para não se priorizar e poder depois reclamar. Fra, eu não faço isso. Faz.
E não é consciente, por isso que você acha que você não faz. Eu tô te convidando a analisar o seu comportamento, a analisar o porquê você enche a sua agenda de tantas atividades e não faz o que realmente é importante para você. Você não desenvolve seu emocional, sua espiritualidade está no brejo, né? Você não olha para o seu negócio, você não faz planejamento da sua carreira, você não implanta gestão na sua empresa. Você vai deixando. E a conta vem cada vez pior, né? Porque a gente cria um hábito de ir terceirizando pro universo. Tão bonitinho, né? Você chega e fala assim, ai, tá na mão de Deus. Ai, só Deus na causa. Tá tudo na mão de Deus, tudo no plano de Deus, né? Ok, realmente, Deus tá com a gente todos os dias, né? E Ele é o autor da nossa vida. Mas nós somos as coautoras. Deus não trabalha sozinho. Se você ficar enchendo a sua agenda de coisas que não tem nada a ver com o que você está precisando para a vida, Ele vai falar assim, só lamento, porque eu tô aqui para te ajudar. Mas você não quer olhar para isso? Então, Ele consegue fazer muito por você, mas desde que você também faça a sua parte. Fazendo sentido isso? Vamos parar de jogar para o universo. O universo, ele colabora com os nossos cenários mentais, ele colabora com a nossa vibração, ele colabora para onde nós queremos ir, ele facilita para nós a abertura de portais, desde que você esteja no caminho, em busca disso. Estão conseguindo entender? Então nós vamos falar disso profundamente no sábado. Vocês vão participar de vivências para vocês sentirem no corpo de vocês isso. Esse é o despertar do sucesso feminino. Mostrar para você o caminho tá aqui no seu corpo, na sua alma, entende? No seu espírito. E você vai entender exatamente o que você precisa fazer para você sair da letargia, para você caminhar mais um pouco, para você que já está avançando. Fran, já estou na pegada do desenvolvimento, já estou caminhando. Você vai caminhar mais ainda, porque você vai sentir tudo isso, né? Então, quando eu falo de agenda cheia com forma de culpa, pega tudo que não presta da sua agenda e joga no lixo. Pega tudo que não está trazendo nada de bom para você efetivamente e tira, põe limite. Talvez você vá precisar colocar limite nas pessoas, só que para isso você precisa colocar limite primeiro em você. E aí eu digo, isso eu quero, isso eu não quero mais. É muito fácil a gente dizer as coisas que a gente quer, né? Ah, eu quero um carro, ah, eu quero um apartamento, ah, eu quero não sei mais o que. Muito fácil a gente dizer o que a gente quer muita coisa. A gente quer o sucesso dos nossos filhos, a gente quer fazer muito dinheiro, a gente quer muita coisa. Só que a gente não tira da agenda o que a gente não quer mais. Se você não tirar, não vai abrir espaço para outras coisas. Tá fazendo sentido isso? Coloca aí embaixo se tá fazendo sentido. Escrevam aí pra mim. E aí eu coloquei mais um ponto de reflexão para nós. O sucesso que exige maturidade para dizer não. Nossa, acho que eu já até falei disso, né? O sucesso exige uma maturidade para dizer não. De novo, contei para vocês agora. Chegou uma oportunidade positiva, interessante, que eu precisei ter maturidade para declinar. Por quê? Porque não estava no escopo do que eu planejei. Porque na hora que eu fui avaliar, fazer um balanço, eu percebi que isso ia mais atrapalhar do que ajudar o meu planejamento. E aí você declinou, Fran? Sim. E era uma possibilidade positiva? Era. Porém, sem previsão de um resultado. Você tá entendendo isso?
nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de um posicionamento que a mulher adulta precisa desenvolver. Então, o sucesso exige maturidade para dizer não. Porque não cabe muito sim na sua agenda. Você precisa dormir, você precisa fazer terapia, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer uma ginástica, você precisa cuidar do seu marido, você precisa cuidar da sua casa, dos seus filhos. Ó, falei 7 coisas aqui, entende? Então vai ter coisa que para você crescer na sua vida profissional, você vai ter que tirar todos os entulhos da sua porta, todos os lixos. E dizer sim para coisas que realmente são importantes para você. Porque se você diz sim para tudo, esses lixos se misturam com as coisas boas. E aí, quando a gente tem uma laranjinha podre dentro de um cesto com um monte de laranjinha boa, o que acontece se a gente não tirar? Ela apodrece todas as outras. Então, aquilo que não é bom, que tá ali, vai contaminar as coisas que estão boas, entende? Vai contaminar as coisas que estão boas. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, tira agora o que é lixo da sua vida. Tá? Já vai fazendo esse exercício até você chegar no despertar do sucesso feminino no sábado. Tá? Eu trouxe mais um ponto aqui de reflexão. Não está sobrecarregada, você está desorganizada internamente. Tudo mexido aí dentro, tá tudo uma bagunceira. Sucesso exige ordem emocional. Ordem. O que tiver em desordem na sua vida precisa entrar em ordem. Para que você consiga entrar no fluxo da prosperidade com clareza. Fazer dinheiro, receber o dinheiro e o dinheiro estar e caminhar com você exige maturidade. Não é jogo para criança nem para adolescente, certo? Você precisa, né? Nós precisamos, vamos dizer assim, nós precisamos aprender a conectar a gestão do tempo com a nossa vida emocional. E o que eu quero dizer com isso? Porque o tempo ele não vai mudar. Né? Se você trabalha 8 horas por dia, você vai continuar tendo 8 horas de trabalho por dia. A gente tem 24 horas, isso não vai mudar. Né? Você precisa dormir, descansar, fazer outras coisas da vida, não só trabalhar. Então, se você é uma mulher que estabeleceu que vai trabalhar 6 horas, 4 horas, 8 horas, então esse tempo é importante para você. Ele precisa estar organizado, quando eu começo, quando eu acabo, e o que eu vou fazer dentro desse tempo, tá? Então, para você que é profissional liberal, para você que empreende e que tá só levando a carreira como um olhar de, tipo, eu só sou fisioterapeuta, eu só sou dentista, eu só sou advogada, né? Não, você pode e deve ser uma empresária, né? Enquanto você não colocar gestão, as coisas não andam para frente, né? Quantas alunas minhas hoje estão fazendo mentoria de gestão empresarial e estão evoluindo? Recentemente uma aluna disse: Fran, vou contratar, né? Abriu vaga, perdendo medo de contratar, perdendo medo de evoluir. Isso é muito, 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 muito importante. Entender que a gestão, ela vem para ajudar a sua vida pessoal e profissional. Né? E que é necessário, que para crescer, a gente não consegue fazer nada sozinho. Tá? Então, minhas queridas, recapitulando para a gente já ir finalizando essa live, nós falamos que sucesso exige uma hierarquia interna, né? E essa hierarquia é sobre as nossas emoções, né? Porque enquanto tá bagunçado aqui dentro, a gente tá fugindo disso, dessa bagunça, priorizando tudo que é do outro menos o que é nosso, né? Então,
além, né, da gente ter a consciência de que precisamos começar a dar limite para as pessoas e para as situações e oportunidades, mas esse limite é a começar em mim, é começar dentro de você, é começar aqui dentro da gente. Qual que é o limite, né? Eu tô tão cansada, eu já não aguento mais. Eu, Fran, né, falar de mim, Fran. Eu já tive, gente, grupo de mentoria de segunda a sexta-feira. E hoje eu tenho 2 grupos de mentoria. Vamos abrir o terceiro. 3 é o suficiente para Fran. Mais que isso, Fran não dá conta. Porque Fran precisa fazer outras coisas. Se cuidar do emocional, do espiritual, da alimentação, da casa, dos filhos. Entendem? Qual é o seu limite? Fran já fez evento mensal, né? Fran agora faz eventos a cada 3, 4 meses. Por quê? Porque é mais saudável para Fran. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão conseguindo entender isso? Evento presencial, tá? Porque online a gente faz mensal. Só para vocês saberem e ficarem conectadas aqui, tá? Então, vamos pensar sobre essa hierarquia interna, né? E eu quero ajudar vocês a desenvolver isso, a estar mais alinhada com isso. Então, no sábado, o que vai acontecer no sábado? No sábado, o Despertar do Sucesso Feminino. Para quem não sabe, o Despertar do Sucesso Feminino é um evento de alto impacto emocional, com muita delicadeza, com muito respeito com as mulheres, tá? Porque eu não faria esse trabalho se eu não tivesse também, primeiro de tudo, respeito por mim mesma, né? Então é um trabalho onde envolve respeito por mim mesma, respeito por todas as mulheres que estarão lá, todas aquelas que já disseram sim. Então, se você sentiu através dessa live que é o momento de você ser ajudada e olhar para tudo isso, você vai fazer a sua inscrição pelo direct ou pelo link que está na bio, tá? Mas o que acontece efetivamente lá? Muitas mulheres estão bem cansadas, né, de reunião de networking, de palestras uma atrás da outra. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo da vida a gente participa de tanto evento desse tipo, que isso vai cansando, porque isso acaba que não gera resultado. Eu mesma já participei de um monte, né, em eventos de network, faz network com meia dúzia de pessoas ali, tá? Aquela coisa de entregar cartão, e depois aquilo não dá em nada, né? A sensação que a gente sai que a gente conheceu um monte de gente e que não gerou negócio nenhum, né? Depois tem aqueles eventos que são palestras umas atrás das outras, né? Palestras que algumas são interessantes, outras nem tanto, algumas vão tocar você, outras não, mas que você saiu dali, você tá do mesmo jeito, né? Então não é sobre isso, tá? O meu evento não é um evento motivacional. O meu evento é um evento de transformação. Então, você não vai ficar só sentada assistindo a Fran falar. Você vai trabalhar no evento. Você vai se trabalhar no evento. Você vai trabalhar com outras mulheres. Então lá dentro você vai participar das dinâmicas relacionais, que às vezes são em duplas, às vezes são em trio, às vezes é o conjunto todo, com um grupo pequeno, tá? Eu quero dizer aqui de novo, né, que a gente não vai fazer para os grupos muito grandes, então aproveite a oportunidade de vir pro Despertar do Sucesso Feminino agora, né, que ele tá com uma estrutura mais intimista, mais poderosa, e isso até para que eu fique mais próxima das mulheres dentro do evento, tá? Então já fizemos evento de casa muito lotada, né? E estamos trabalhando agora com mais profundidade. Então não é para toda mulher, né? É para aquela mulher que realmente sente que agora ela está neste momento de olhar para a vida profissional, de olhar para a vida pessoal, de ter entendimento, de aprender sobre estratégia da própria vida, sobre como poder alinhar os seus objetivos, como se priorizar, como criar cenários mentais, como criar os seus objetivos, né? Como alinhar a sua missão com significado e propósito na idade que você está hoje, no ciclo que você está hoje, né? Porque o que é bom para um não é bom para todas,
A gente precisa lembrar disso, então lá você vai entender muito sobre a sua identidade, sobre a sua essência, sobre quem é você, sobre as coisas que você deseja para sua vida, sobre a vida que você quer ter, sobre os prazos que você quer para os seus resultados, sobre os limites que você precisa construir internamente e externamente. Tudo isso que a gente falou e mais um monte de coisa, porque aqui a gente tem 1 hora, 50 minutos de live. Lá a gente vai ter de 6 a 7 horas de evento, onde você vai poder ter contato com outras mulheres que muitas são empreendedoras, profissionais liberais, outras não, mas que estão nessa mesma conexão de desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então eu vou falar muito da nossa carreira, eu vou falar muito sobre o sucesso que a gente tanto deseja, eu vou falar muito sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre energia, sobre a nossa vida emocional e espiritual, para que a gente entenda que esses pilares, né, espiritualidade, emocional, gestão, são os pilares que nós, mulheres, precisamos para ter sucesso na nossa vida. Então, minhas queridas, vai ser muito potente, vocês são minhas convidadas a estarem lá. Até sexta-feira de manhã, as nossas vagas estarão abertas e chega quem precisa chegar, tá? As vagas são limitadas, como eu disse, é um grupo seleto, não é um grupo grande. Então, ainda temos vagas, tá? Então, acredito que a gente vai ficar com a vaga aberta até sexta de manhã, mas a hora que der o batente do número de mulheres que eu quero que esteja lá no evento, a gente encerra a inscrição. Então, se a gente chegar até o número de mulheres que a gente deseja ter, né? Gente, porque eu falo gente porque eu não faço sozinha. Tem uma equipe por trás que me ajuda, que são mulheres também maravilhosas. Se a gente entender que a gente chegou num número bacana, a gente vai encerrar essas inscrições antes, tá? Então, corre, garante a sua presença para que você não fique de fora. O evento vai acontecer em São José dos Campos, agora no sábado do dia 7, no Hotel Mercury. Pela primeira vez nós vamos fazer no Hotel Mercury, que nos recebeu também com muito carinho lá pro Despertar do Sucesso Feminino. Acompanhem também as lives das quinta-feiras, acompanhem os nossos conteúdos que saem aqui na página e estejam atentos à agenda, tá? Tem uma agenda também no feed do Instagram para que vocês possam acompanhar tudo que vai acontecer, tá bom? Um beijo maravilhoso aí para vocês, excelente quinta-feira, que vocês possam, a partir de hoje, começar a colocar limite no que precisa, tá? A colocar limite nas situações e nas oportunidades, já com uma postura adulta, e priorizar o seu estado interno para que isso se reflita no externo, se reflita no seu trabalho, se reflita na sua vida, reflita na vida dos seus filhos, das pessoas que você gosta, tá? Porque se você não tiver ordem interna, um monte de coisa ao seu redor não vai dar bom, tá? E você vai se sentir cada vez mais frustrada e perdida. Isso, gente, é um sentimento que eu sei bem como ele é, tá? Sei bem como ele é, porque também já passei por isso em muitos momentos da minha vida, tá bom? Super beijo pra vocês, espero vocês no nosso sábado, vai ser lindo, maravilhoso, tudo sendo preparado com muito amor para receber as mulheres, sempre é, tá? E nunca um despertar de sucesso feminino é igual ao outro, tá? Sempre tem insights diferentes, conteúdos diferentes, atividades diferentes, momentos diferentes. Então, se você está assistindo essa live, você já participou, não deixe de ir novamente, tá? Porque você vai receber mais, muito mais do que você recebeu aqui na live e do que você já tem recebido, se você já tenha tido participado de alguma outra edição. Tá bom? Espero vocês no sábado. Excelente quinta-feira. Um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Escrever o nosso mantra aqui para vocês irem acostumando.
Escrevam aí também, tá? Eu lidero a minha vida. Escreva no caderno de vocês, escreva em algum lugar que vocês possam ver, no celular. Coloquem aqui também na live. Ah, passou bastante mulher aqui na live, que legal. Queridas, eu lidero a minha vida. Isso aí, Dani, querida, faz parte da nossa comunidade já há algum tempo. Eu sei que você vai estar lá. Se prepara, né? E já traga para esse dia, né? Para o sábado, tudo que você quer trabalhar. Você sabe como que vai ser lá, né? Que isso se estenda aí para todas as mulheres, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.